Mateus capítulo 7, verso 24. Todo mundo achou? Vamos lá? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, é comparado àquele homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os mesmos rios, sopraram os mesmos ventos, e aquela casa caiu. Grande foi a sua queda. Amém? Esse texto é um texto bastante conhecido, né? Mas é um texto muito importante sobre estrutura, alicerce, base. Jesus está falando justamente sobre isso. Agora vejam bem que Jesus está falando, aquele que ouve e pratica. Uma vez perguntaram a mim, professor, qual é a melhor versão da Bíblia? Eu sempre digo, é a lida e praticada. Amém? Então, ouvir a palavra de Deus e não praticar, Tiago diz que é como aquele que coleciona doutrinas e não tem vida nenhuma. Você se olha no espelho, você vê como é seu rosto, mas logo você sai e esquece de como era. Não é assim? Mas aquele que pratica a palavra de Deus, ele é operoso, praticante e constante. E é bem-aventurado em tudo aquilo que faz, olha. Então Jesus diz, quem ouve estas palavras e pratica, é igual um homem que colocou a sua casa, fundamentou, edificou sobre uma rocha. Jesus disse claramente, desceram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios, deram contra a casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque, irmãos, edificada, construída sobre uma rocha. Agora, casa construída sobre uma rocha não é apenas conhecer as Escrituras. É conhecer e... Vamos lá, fale comigo. Conhecer e praticar. Mas se você apenas conhece, não significa que você edificou tua casa sobre a rocha, e sim sobre a areia. Desceram as mesmas chuvas, correram os mesmos rios, sopraram os mesmos ventos e a casa caiu. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, não me lembro agora o versículo, talvez 21, 22, é algo assim. Diz assim, versículo 21, diz assim, todo edifício bem ajustado nele cresce. É uma certeza de crescimento para o crente quando ele é bem ajustado em Deus. Não é uma dúvida. Talvez cresça. Não, ele vai crescer. Quantos desejam crescer aqui? Então você precisa ser ajustado. E ajuste é justamente isso que Jesus disse. Ouvir e praticar. Vamos dizer mais uma vez? Ouvir e praticar. E a importância das doutrinas básicas é que nós vamos estar falando das doutrinas fundamentais, aquelas que fundamentam a vida do crente. Há muitos crentes com 40, 50 anos de igreja, 30 anos de igreja, que eles não sabem quais são essas doutrinas fundamentais. Eles conhecem as histórias da Bíblia do Antigo Testamento, mas eles não sabem quem eles são em Cristo. E é fundamental que você conheça e pratique essa doutrina que é fundamental. Quando se fala básica, muitas pessoas têm a tendência de pensar que é algo que não tem tanto valor assim. Não. Básico, mas que tem muito valor, porque fundamenta você. Deixa você forte. Deixa você pronto para as tempestades da vida. Deixa você firme. Aleluia. Agora eu quero que você vá para Hebreus, capítulo 5. Então a primeira coisa, vocês já entenderam, né? Diga comigo, ouvir e praticar. Isso aqui, gente, é só um... Como é que a gente chama? Para você só comer assim. Uma degustação, exatamente. Ótimo. Obrigado. Uma degustação.
vai dizer, meu Deus, tem mais, tem muito mais. Imagina, 8 dias você ouvindo a verdade. Eita glória. Você está animado por isso? Bom demais, né? Capítulo 5, versículo 11. De Hebreus. Hebreus 5:11. A esse respeito, diz o autor de Hebreus, temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação. Por quê? Porque o assunto é difícil demais. É assim que está escrito? Não. Porque vos tornastes tardios em ouvir. Agora, o que é ser tardio em ouvir? Essa expressão também foi dita por Jesus em Mateus 13. Quando Jesus cita a parábola do semeador, ele fala sobre aqueles homens que eram tardios em ouvir. Que eles tinham ouvido, mas não ouviam. Que eles tinham olhos, mas não viam. Que o coração deles era endurecido porque se tornaram tardios e logo não poderiam se arrepender para serem curados. Porque o arrependimento traz cura. Jesus disse lá em Lucas 8,18, vede prudentemente como vocês estão ouvindo, porque aquele que tem será dado, e aquele que pensa que tem, até o que pensa que tem será tirado. Eita Jesus, isto é forte. Então, tardio em ouvir é algo completamente relacionado ao coração, à motivação com que você está ouvindo. E o autor de Hebreus, ele vai dizer claramente, eu gostaria de conversar sobre este assunto com mais detalhes para vocês. Falar mais coisas, porque o assunto não esgota. Porém, vocês se tornaram tardios em ouvir. Fica muito difícil você ensinar algo quando a pessoa não consegue assimilar aquilo por uma questão dela ser tardia para ouvir. Paulo diz em Timóteo que tem gente que vai ter coceira nos ouvidos, que a palavra da verdade não vai conseguir ser algo bom para essa pessoa. Paulo, o autor de Hebreus também fala que a palavra que eles ouviram não foi misturada com fé. Amém? Isso não é muito bom não, né? Uma atitude errada ao ouvir as escrituras pode roubar aquilo que Deus tem para você. Pode impedir que o Espírito Santo ministre mais em você. Eu estou falando de uma forma muito simples aqui, para todo mundo entender. Agora, quando você ouve a palavra com o coração correto, com a atitude correta, você está dando ao Espírito Santo a oportunidade de te ensinar coisas maravilhosas. Não abra, mas em Provérbios capítulo 2, verso 1, diz assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras. A primeira coisa que você tem que fazer é aceitar a palavra como a verdade. É decidir que a palavra de Deus vai mandar nos teus conceitos. Olhe para mim. Decida hoje que a palavra de Deus vai mandar no teu conceito. Então, se você aceita as palavras do Senhor e esconde com você os mandamentos de Deus, pergunta a quem está do teu lado, o que é esconder os mandamentos? Você só esconde aquilo que você tem como precioso. Quando você não quer que ninguém roube, quando você não quer que ninguém tire. E a palavra tem que ser preciosa para você. De maneira que você diga, aqui ninguém vai tirar. O ladrão não vem tirar essa palavra de mim. Aleluia. E eu sempre digo que a melhor maneira de esconder são de 7 formas. Como assim? Vamos lá? Você vai citar comigo, tá bom? A primeira, lendo a Bíblia todo dia. Olha que coisa difícil. Lê a Bíblia. Tem pessoas que chegam para mim e dizem, mas pastor Armando, ou professor Armando, ou Armando, por que eu não consigo aprender a Bíblia? Eu pergunto, você está lendo? Não, então não tem mágica. Tem gente tem gente que está orando para que tenha um anjo como fada e com aquela varinha de condão e coloque assim, ó, aprenda agora, viu? Não existe como você aprender se você não ler. É básico. Diga comigo, leia a Bíblia. Segunda coisa, ouvir. Ouvir um bom CD da palavra de Deus, põe no teu carro, você vai ouvir naquele CD. Ouvir conversando com pessoas sobre a palavra de Deus, é se edificando. Oh, coisa boa. Tudo isso são maneiras de você guardar a palavra no teu coração. Ontem eu preguei aqui no culto e eu falei algo que eu vou falar hoje também para vocês. Quem matou Odete Roitman? Quem já ouviu isso?
de tanto que a televisão passa. Você pode nunca ter assistido a novela, que foi uma novela. Eu, particularmente, não sei qual foi a novela, nada. Tem gente que pensa que Odete Roitman não é um personagem, mas é uma pessoa que existiu. De tanto que se fala quem matou Odete Roitman, as pessoas pensam até que Odete Roitman realmente existiu. Por quê? De tanto que a televisão lança aquilo, de tanta informação que chega, você mesmo que nunca tenha assistido a novela já ouviu falar disso. Essa frase é conhecida. Quem matou Odete Roitman? É assim que você tem que fazer com a palavra. Deixar ela penetrar em você. Deixar ela fazer parte da tua vida. Você tem que se associar, ficar amigo da palavra de Deus. Diga comigo, lendo, ouvindo, falando. Lá em Josué capítulo 1, Deus dá um conselho para Josué. O próprio Deus diz: medita e fala. Fala, 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 fala. Até esta verdade se tornar uma verdade para você. Amém? Então vamos lá. Lendo, ouvindo, falando, pensando. Pastor, eu não consigo sentir vontade. Vontade é fruto de sentimento, sentimento é fruto de pensamento. Pensamento é fruto daquilo que você deixa entrar em você. Eu vou repetir em hebraico, porque em português não adiantou não, né? Vontade é fruto de sentimento. Aquilo que você sente, você vai ficar com vontade de fazer. Jesus disse isso, quando ele fala sobre o coração. Ele diz, é do coração que vêm os assassínios, né, na verdade. É do coração que vem os adultérios, é do coração que vem a mentira, enfim. Por quê? Porque aquilo foi alimentado com um sentimento. Mas só foi alimentado com um sentimento porque antes esse sentimento foi alimentado com um pensamento. E para esse pensamento ter entrado, você ou ouviu, ou leu, algo que veio de fora entrou na tua alma. E atingiu os teus pensamentos. E uma vez que você pensa bastante, aquilo vai atingir teus sentimentos. E uma vez que você sente, atinge tua vontade. E a vontade, se você consumar, gera uma atitude que vai gerar uma consequência. Você está aqui? Então é muito importante você pensar a palavra de Deus para que os teus sentimentos comecem a ser os sentimentos que a palavra quer produzir. Ah, eu não tenho vontade de ir à igreja. Por quê? Porque você passa a semana todinha pensando só Deus sabe o quê. É claro que você não vai ter vontade de vir à igreja. Não é só por causa da carne que você tem, não. Tem gente que culpa a carne. Isso é gnosticismo, irmão. Isso é uma doutrina que nem é bíblica. Que João combate lá atrás na história. O que é o gnosticismo? O gnosticismo dizia que a carne não presta para nada. Que o corpo é um túmulo. Que você só fica bem se você se livrar dele. Não. Deus nunca teve a vontade, no plano e na ideia dele, quando criou o homem, de fazer com que você ficasse sem corpo. Tanto é que quando você for arrebatado, tem um corpo para você também. Um corpo celestial. Mas tem crente que diz, se Deus me livrasse desse corpo, eu seria uma bênção. Não, teu corpo é uma bênção. Porque se você não tivesse nele, nem existiria você aqui na terra. E o apóstolo Paulo diz claramente que você que antes que ofereceu o teu corpo como instrumento do pecado, agora oferece ele como instrumento de justiça. Então diga para quem está do teu lado, meu corpo não é meu inimigo. Meu corpo é meu aliado para Deus. Na antiga aliança, Davi já dizia no Salmo 63, Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te deseja. Como é que na nova aliança você fica o tempo todo confessando coisas erradas, dizendo, minha carne é fraca. A carne, o corpo, vai para onde você, na tua vontade, inclinar ele. Mas pastor, não existe a carne? Existe, mas obras da carne que são manifestas no corpo podem ser trocados por fruto do Espírito. Você é tentado porque você está neste corpo de carne. Mas o corpo de carne não é o teu inimigo. A inclinação da carne, sim, é diferente. A Bíblia diz, a inclinação da carne é inimiga contra Deus.
Aí Paulo diz, no mesmo capítulo Paulo fala, mas nós não devemos nada à carne. Porque se a carne disser peca, não preciso pecar. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é falada em Romanos capítulo 7. Quando o apóstolo Paulo começa a dizer que o homem na antiga aliança jamais conseguiria andar no Espírito. E ele inclusive diz que todos eles queriam, porque segundo o homem interior, e esse homem interior é o íntimo da alma, é uma expressão do Novo Testamento que não se refere ao Espírito, mas ao íntimo da alma. A palavra grega que está lá não é pneuma. Segundo o homem interior, ele diz, eu tenho prazer na lei de Deus. Só que Paulo não está falando dele. Paulo está falando do homem na antiga aliança. Apesar dele usar o pronome eu. Ele pega uma regra que existe gramatical. Amém? É aquela história, os pregadores, quando nós queremos dizer algo, nós não dizemos vocês, nós dizemos nós. É a mesma coisa. Paulo usa eu como exemplo, mas para dizer que o homem na antiga aliança não conseguiu vencer o pecado. Por quê? Porque ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Porque existe a lei do pecado e da morte que habitava no espírito do homem, no coração do homem, na natureza humana. E ainda tinha as inclinações da carne. Quando a carne dizia vai, o camarada não tinha o Espírito Santo dentro, ele não tinha força. Por mais que ele amasse Deus aqui na alma dele, por mais que ele desejasse Deus na alma dele, ele se via condenado àquela lei. Davi disse isso. Davi disse, eu tenho prazer na lei do Senhor. Mas o mesmo Davi que disse, eu tenho prazer na lei do Senhor, também clamou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Só que essa desculpa de Davi não adiantou não. Você está aqui? Então muitas pessoas culpam o corpo de estar pecando. Diga para quem está do seu lado. Não, meu irmão. Teu corpo é templo do Espírito Santo. É com ele que você louva. É com ele que você canta. É com ele que você vem à igreja. E o apóstolo Paulo diz que se você morre fisicamente, a vontade de Deus não é que você fique nu, mas que você seja vestido. O que é vestido? É ter um outro corpo. O corpo glorificado. Eu gosto de falar sobre essas coisas, por quê? Porque isto é fundamento. Então, quando você começar a pensar aquilo que você ouviu, leu e falou da palavra de Deus, isso começa a gerar sentimentos novos em você. Aqueles sentimentos velhos vão ser substituídos. Aquela velha vontade de falar mal da vida dos outros vai ser trocado, porque a lei do Espírito de vida que habita agora dentro de você, que nasceu de novo, manda na lei do pecado e da morte que quer te puxar para baixo. Você só é tentado porque está nesse corpo, mas não é porque está neste corpo que vai ceder à tentação. Somos tentados quando somos atraídos e engodados pelo nosso próprio desejo. Para você ter uma ideia, cada um é tentado de acordo com o que deseja. Eu particularmente nunca fui tentado em bebida, nunca gostei de beber. O diabo vai perder tempo tentando me tentar em bebida. Mas há outras áreas que eu não trabalhei e ele vai querer me tentar naquilo. Por exemplo, qual era uma tentação para Jesus? Não ir para a cruz. Quando Jesus cita, ele diz assim, o Filho do Homem será julgado, será condenado, morrerá e ao terceiro dia vai ressuscitar. Não é assim que ele diz? Aí Pedro chega e diz, não, Senhor, isso aí não pode acontecer contigo, não. Aí o que é que Jesus diz? Para trás de mim, Satanás, porque para mim, não para Pedro, nem para Tiago, nem para João, para mim, és uma pedra de tropeço. Não coagitas, não pensas nas coisas que são de cima, no plano celestial, mas só nas que são da terra. Por quê? Porque para Jesus, não ir à cruz era uma tentação. Ele disse, eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai, o plano que o Pai estabeleceu. Qual era o plano? Morrer. Mas ao terceiro dia, claro, ele sabia que ia ressuscitar. Por isso que ele sempre falava, eu morro, mas ao terceiro dia eu ressuscito.
Eu não vejo o apóstolo Paulo sendo tentado assim por mulher, por exemplo. Porque ele era focado no plano que Deus tinha para ele. Não era qualquer mulher que ia aparecer. Não. Fala, já sai daí. Eu conheço gente do mundo que é focado em alguma coisa e não tem mulher nenhuma que tire ele do caminho. Agora, quanto mais Paulo, que era focado em ganhar o mundo para Jesus. Não estou falando que Paulo não gostasse de mulher. Mas eu estou falando daquela fraqueza. Ai, Jesus, Jesus, Jesus. Não pode nem ver Jesus. Gente, homens da igreja, pelo amor de Deus, pare com isso. Tem gente que parece que um ventilador, aqueles ventilador que não pode passar uma mulher que fica, oh Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Dá-me graça, Jesus. Você reparou que à medida que você foca a tua vida em Deus, essas tentaçõezinhas, eu considero níveis de tentação. Nível 1 é a tentação pessoal da carne. O que é a tentação pessoal da carne? É aquela que você tem que lidar todo dia com um mau hábito. Essa é para quem é bem criancinha na fé. Tipo assim, meu Deus do céu, não posso falar mal de ninguém. Não posso. Ou então não posso olhar para a mulher. São tentações. O nível de tentação número 2. Você cresceu, venceu esse nível. Não que você não vai mais ser tentado, mas você venceu. Você passou. Você melhorou. Você cresceu. Você tem um foco. Satanás vai querer enviar outros níveis de tentação. Vai querer colocar doença em você para te parar. Vai querer levantar pessoas para falar mal de você para te parar. Mas você venceu. Aí vai ter um outro nível. Que era o nível que Jesus estava. Vocês estão aqui? Que era o nível que Paulo estava. Ser perseguido pelo Evangelho. E aí vai. Amém. Deus quer que a gente cresça. Diga comigo, Deus quer que a gente cresça. Eu estou dando aqui um pano de fundo, tá? E o autor de Hebreus diz, eu estou querendo demais. Irmãos, eu fico louco com esse povo de Hebreus, porque é por causa deles que eu nunca soube qual era o assunto que o camarada ia falar. Ele disse, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, mas não posso. Porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Eu estou em Hebreus 5:11 que vocês chegaram. Amém? Vocês estão aqui? Vamos continuar a leitura? Mas antes de continuar a leitura, só para encerrar, diga comigo, ler, ouvir, falar, pensar, estudar, para não estar falando bobagem. Aleluia, Espírito Santo me revelou que Paulo escreveu Hebreus. Ele só revelou para você, porque para mim não. Se não está escrito quem escreveu Hebreus, você não pode dizer que foi Paulo. Tem muito achismo. Eu desafio a você. Eu penso que foi Clemente de Roma. Pronto. Eu estou falando isso com base na história. Clemente de Roma tem um escrito muito parecido com o de Hebreus. Se você ler as cartas de 1ª e 2ª Clemente. Onde é que está isso, Armando Sena? Está aí, vai nas edições paulinas lá da Igreja Católica, você compra. Que infelizmente nós protestantes não temos muita coisa de história antiga. Mas eu comprei para mim, 1º e 2º Clemente. Ele era contemporâneo de Paulo. Paulo cita sobre Clemente. Ele era contemporâneo e ele escreveu para os Coríntios. E a escrita dele é muito parecida com a de Hebreus. Tanto quanto Paulo. E os dois eram de Roma. Porque Paulo tinha uma cidadania romana, né? Apesar de ser judeu. Mas ele era natural de Tarso. Você está aqui? Então assim, não cria coisas que não existem. A corda do sacerdote. Já existiu a corda do sacerdote? Um pregador chegou e inventou e todo mundo acreditou. Até eu na época. A corda do sacerdote. O sacerdote tem uma corda, aleluias. Você põe no pé, que ele colocava aqui. Né, assim, aí quando ele pecasse, o povo puxava, né? Por quê? Porque ele morreu. Mas nunca ninguém viu nenhuma morte que houve. Para a necessidade de puxá-lo pela corda. Por quê? Porque antes dele entrar, ele ofereceu o sacrifício por si mesmo. Como é que ele estava em pecado? Só pensar, né? Não tem essa corda na Bíblia. Alguém criou e todo mundo caiu. Por quê? Porque o povo não estuda. O povo só quer receber as coisas por osmose. Segunda mão. Aleluia. Você precisa estudar. Eu preciso estudar. A Bíblia diz que os cristãos de Bereia, eles conferiam as coisas que Paulo dizia para saber se era assim mesmo.
E a Bíblia diz que Paulo elogiou eles, dizendo, eles foram mais nobres. Você está no rema para estudar. Eita glória. Coisa boa, né? Então diga comigo, leia a Bíblia, ouvir a palavra, falar a palavra, pensar na palavra, e nesse pensamento você pode usar a imaginação, como Davi fazia. Sabe o que Davi fazia, né? Ele montou na asa do querubim e voou. Davi imaginava Deus montado na asa do querubim. Deus te deu imaginação para quê? Você acha que é para quê? Para imaginar coisa boa. Quando você estiver adorando Jesus, imagina Jesus em pé assim, olhando para você, sorrindo. Usa a imaginação para coisa boa, meu irmão. Amém? Então, esse pensar, você pode pensar e usar a imaginação. Deus gosta disso. Jesus percorria toda a Galileia. Aí você procura no mapa um dia a Galileia. Aí você imagina Jesus percorrendo a Galileia. Amém? Estou te dando dicas. Estudar, diga comigo, estudar. A sexta coisa, praticar. E a sétima, orar em línguas. Porque a oração em línguas vai fortalecer todos esses 6 pontos. Digam glória a Deus que é verdade. Imagina você fazendo essas 6 coisas e orando em línguas. Sucesso. E é coisa simples. Vamos lá, continuando a leitura de Hebreus. Com efeito, verso 12, deixando já de ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos ensine a tornar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito os tais que necessitais de leite, não de alimento sólido. Muita gente pode estar com 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, precisa saber as doutrinas básicas. Aí ele fala no 13, ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça. Vocês observaram aí a expressão que ele usa? Não está experimentado, não tem experiência, vivência, prática na palavra da justiça. Vamos continuar? Vocês vão já ver por que ele usa esse termo. Verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, não é assim? Está escrito? Vírgula. Quem são os adultos? Aqueles que, pela prática, não é assim? Têm as suas faculdades espirituais exercitadas para discernir tanto o que vem de Deus como o que não vem, o que é bom ou o que não é. O bem e o mal. Então diga para quem está do seu lado, por gentileza, adulto é aquele que pratica o que conhece. Diga, adulto não é quem tem tempo de igreja. Mas é quem pratica o que conhece. Não, eu me lembrei da música que eu estava aqui querendo lembrar de ontem, quando eu preguei. Eu me lembrei hoje dessa música, de uma irmãzinha que eu citei ontem. Tem 70 anos, e cantando a música. E a música era aquela... esqueci de novo. Não, mas eu vou me lembrar aqui da música. Se tu olhares, Senhor... Não, se tu olhares, Senhor... Do seu tom, não. Dá-me um coração igual ao teu, pra dentro de mim. É isso aí. Nem o Espírito Santo ele vai encontrar de bom. Vamos lá. Pois um desejo tenho, amado... Dá-me um novo coração. Eu perguntei, você nasceu de novo, irmã? Nasci. Tá pedindo de novo um novo coração? É? Igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração disposto a obedecer, né? Como é? Cumprido, dá-me um coração igual ao teu. Eu fico pensando nas pessoas cantando músicas assim. Isso revela somente uma infância espiritual. Não está experimentado na palavra da justiça. Pessoas que chegam na igreja e a primeira coisa que elas fazem, Pai, me perdoa pelos pecados que eu cometi. Os que eu vou cometer. Os que eu nem sei se cometi.
os ocultos que eu nem sei se existe. Ela vive em condenação, ela vive nascendo de novo todo dia. Todo apelo ela tem vontade de aceitar Jesus porque ela não sabe se está salva. Isso é um eterno estágio de infância espiritual. Ela diz, eu sou crente, mas meu braço direito não é. Eu sou crente, mas minha língua precisa se converter. Eu sou crente, mas meu olho, só Jesus para segurar, aleluia. Isso é uma infância espiritual. E Deus não quer que a gente fique nisso. Diga, a vontade de Deus é que eu cresça. Essa matéria de doutrinas básicas vai tratar de crescimento. Amém? E o autor de Hebreus, que eu não sei quem foi, se foi Paulo, se foi Clemente de Roma, se foi Apolo, se foi Priscila e Áquila, são as suposições que o pessoal dá aí. Eu não sei quem foi, mas não importa. O autor de Hebreus diz claramente que o adulto é aquele que pratica o que conhece. E ele já aprendeu a discernir aquilo que é e aquilo que não é. O adulto é aquele que ouve as palavras e cumpre. Ele edificou a casa sobre uma rocha. Pode vir o que vier, ele está firme. Ele não é um crente montanha-russa, um dia está em cima, outro dia está embaixo. Ele é aquele crente constante. 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 Senhor, eu estou tão desanimado hoje. Senhor, cheguei aqui completamente angustiado. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, será que tu me ama mesmo de verdade? Não. Um crente adulto, ele nunca diz isso. Ele sabe que Deus o ama. Um crente adulto, ele diz assim, Pai, te dou graças porque sempre me ouves. E não é orgulho ou prepotência, é confiança. Esta é a confiança que temos nele. Nele. Se pedimos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que já alcançamos aquilo que lhe pedimos. Ó Deus, tu não me deu esta bênção. Vou passar um mês sem ir à igreja. Não, esse é uma criança ainda. Amém? Uma criança, ele sempre faz coisas para aparecer. Pastor, eu preciso do púlpito para pregar. Por quê? Porque eu sou um bom pregador, aleluia. Não, irmão. Um adulto não precisa mostrar a ninguém que ele é adulto. Vejam como eu sou adulto. Não. Ele chega e todo mundo sabe que ele é adulto. Agora, uma criança precisa mostrar às pessoas alguma coisa. Aleluia. Eu não posso falar mais. Vocês vão ter muito mais na aula do Rema, amém? Isso é só uma degustação, só umas pinceladazinhas aqui. Sabe, vocês ficarem, meu Deus, professor, fale mais. Não dá. Amém? Mas vejam só. Vá para 2 Pedro, capítulo 1, e vamos nos divertir agora. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 12. Quando sabe que Pedro não foi uma criança até o fim da vida dele, ele se tornou um adulto em Cristo. E ele vai escrever algo importante para nós. Agora eu estou entrando agora na área de a importância da doutrina correta, tá bom? Aí em 2 Pedro capítulo 1, Pedro vai dizer assim, verso 12: pelo que não deixarei de vos exortar a respeito destas coisas, ainda que vocês saibam delas. Ainda que saibais delas. Não é assim que ele diz? Amém, gente? Aí ele vai dizer assim, ó. E ainda também que estejais confirmados na verdade presente convosco. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, neste corpo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este tabernáculo, como já me foi revelado pelo Senhor. Mas procurarei diligentemente que em toda ocasião, depois da minha morte, vocês tenham lembrança destas coisas.
A primeira coisa que nós vamos notar desse texto é a seguinte, é que Pedro está dizendo que vai ensinar as mesmas coisas o tempo todo, porque é a segurança. Mesmo que a igreja estivesse já sabendo do assunto e fosse confirmado. Um adulto, um crente adulto, ele nunca acha que sabe de tudo. Ele nunca se fecha para um assunto. Eu já ouvi isso 10 vezes, eu não vou ouvir mais não. Fé de novo, pastor. Claro, você já mandou um monte se levantar e ir para outro canto? Ainda não, né? Então vamos continuar ouvindo até que a gente consiga. Um crente adulto, ele não tem raiva de ouvir a palavra. A palavra é prazer para ele. E o apóstolo Pedro estava com um cuidado aqui de que não entrasse uma doutrina errada na igreja. Naquela época ele já estava assim. Agora tu imagina hoje que o negócio, o leque aumentou? O leque está maior de doutrina errada, de convite por algo novo. E aí Pedro começa a fazer um esboço subdividido em 3 partes. O novo e o velho, fábulas e fatos, verdade e experiência. Diga comigo, novo e velho, fábulas e fatos, verdade e experiência. Vamos ver agora, versículo seguinte, que nós paramos, o 16. Não vos fizemos saber o poder e a vinda do Senhor Jesus seguindo fábulas. Agora eu quero que você volte para o versículo 15. Procurei diligentemente que em toda ocasião depois da minha morte, vocês tenham lembrança destas coisas. Pedro disse, a gente quer continuar ensinando aquilo que a gente aprendeu com Jesus. Porque existiam ensinos que estavam querendo entrar no meio da igreja. E iriam contaminar profundamente a igreja. Ensinos como gnosticismo, depois entrou o montanismo. E tem vários ismos que entraram. E Pedro disse, nós queremos dizer para vocês que ao invés de vocês irem para uma coisa nova, continue com aquilo que você já tem. Esse amém foi bem animado. Eu vou dar um amém para... Amém. Continue com aquilo que você já ouviu. Continue com aquilo que realmente faz você crescer. Pastor, eu preciso de uma pregação nova. Eu preciso saber quais são as classes de demônios que existem. Aleluia. E quais são os processos da cura interior. A cura interior que começa na alma e depois vai... Entendeu? E as pessoas começam a inventar doutrinas. E isso acontece hoje demais. E atrai todo tipo de pessoas. O apóstolo Paulo em Efésios 4 diz que Deus deu os dons ministeriais para que nós não sejamos meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina. Vento de doutrina. Vento é uma coisa que vem e que vai. Houve uma época que era só dente de ouro no meio da igreja. Nada é contra o dente de ouro, mas eu nunca vi a real importância do dente de ouro. Naquela época eu gostava. Mas tem gente que não tinha dente de ouro e inventava que tinha dente de ouro. Eu vi. Isso eu vi demais. Eu vi um amigo meu que disse, eu recebi, para dizer que tinha recebido, para dizer que era mais espiritual, aleluias. Aí eu disse, abre a boca aí, deixa eu ver. Aí ele, venha ver. Aí ele chamou todo mundo, aí todo mundo ficou olhando e procurando, onde é que estava. Ele disse, está aqui, não era um dente cariado. Batista lembra dessa época, né, Batista? Mas é verdade, nada de errado. Mas as pessoas gostam de seguir o que é novo, a novidade, a última novidade. Qual é a novidade? Tem um amigo meu que chegou para mim e disse, cara, a gente precisa ir para Porto Rico. Eu levo você lá em Porto Rico. Eu digo, por quê? Tem um pregador porto-riquenho, ele transforma água em vinho. Oh! Eita glória! E está todo mundo correndo atrás desse tipo de gente. Eu conheço uns amigos meus que quando veio o neto do T.L. Osborne para Fortaleza, T.L. Osborne, pregador da fé, e o neto dele veio para Fortaleza. Que era acho que era o Tommy Odell, Jerry, alguma coisa assim. Acho que era isso. Aí a gente foi assistir ele lá no Aécio de Borba. E eu me lembro de um amigo meu que ele era crente há 20 anos. Aí o cara fez o apelo, ó, quem quer aceitar Jesus. Aí ele foi para frente. Aí eu cutuquei, tu tá indo para quê? Tu já é crente? Ele, não, eu quero que ele ponha a mão sobre mim. O negócio era ele impor a mão sobre, entendeu?
As pessoas estão indo atrás disso. Aí, mas Pedro diz, nós não seguimos fábulas. Nós não estamos atrás de uma novidade, mas daquilo que mesmo que vocês já saibam, é a verdade da palavra de Deus. As doutrinas fundamentais, fé, amor, o fruto do Espírito, o caráter de Deus, as realidades da nova criação. Tem pessoas que já ouviram tanto que não se empolgam mais, não mexe. Você está em Cristo, aí a pessoa amém. Ela nem sabe o que é isso. Quando ela dá um amém desse, eu sei que ela não sabe. Ela sabe aqui, ó, mas não desceu. Porque quando você sabe que você está em Cristo, você vibra. Esta verdade mexe com você. Ela empolga você. Pedro estava empolgado com a verdade. E Pedro estava preocupado com que a igreja perdesse isso. No Rema, irmãos, nós temos nossos ensinos baseados nos livros do irmão Reagan. E eu conheço muita gente que não lê mais nada do irmão Reagan. E é muito importante ler os livros do irmão Reagan. Quem não gosta da mensagem do irmão Reagan, não faça um Rema, não. Se fizer, vai ter raiva. Porque nós vamos falar do irmão Reagan. Porque ele, tudo que ele escreve está em linha com a palavra de Deus. Pastor, você está dando um tiro no pé do Rema? Não, estou dizendo para você que nós temos um compromisso com a verdade, meu irmão, no seminário Rema. E nós temos alguém que viveu a palavra e que o que ele escreve está em linha com a palavra. No Rema você vai aprender a ler a Bíblia. É impressionante. E a gente fala disso sem medo, porque é verdade. Eu não sei se tem alguém que já fez o Rema aqui. Tem alguém que já fez o Rema? E aí, a gente aprende ou não? Eu vou dar um mini testemunho de Batista, meu amigo. Eu e Batista, a gente no início, a gente não crê em nada dessa palavra, não era, Batista? Depois eu passei a crer, Batista continuou sem crer. Mas graças a Deus, Deus abriu os olhos de Batista. E hoje, hein, Batista? Empolgado, meu amigo. É outra pessoa. Eu conheço Batista há muito tempo. Nós nos conhecemos há quase 30 anos. Amém? Irmão, essa palavra empolga a vida da gente. Essa palavra salvou meu casamento, meu amigo. Você não tem ideia. Essa palavra me deu cura. A palavra de Deus é a verdade. Eu ainda me empolgo porque eu estou em Cristo. Eu já li esse negócio todinho, espírito humano. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito no corpo. Ué? Você não entendeu nada. Se a sua reação é essa, não entendeu nada, tem que ler de novo. Não é assim? Amém? Então nós ensinamos isso. Aí vocês agora endeusam o homem? Não. A gente honra a unção de um homem, é diferente. O apóstolo Paulo também não foi um homem? E a gente não lê a Bíblia? Eu não tenho tempo de explicar aqui o processo de canonização da Bíblia, mas vocês pensam que a Bíblia foi canonizada como? Um monte de gente orando assim, orando o dia todo. Aí apareceu um anjo. Anotem em Gênesis. Gênesis. Aí apareceu um outro e disse, é Êxodo. Êxodo. Foi assim, não foi que surgiram os livros da Bíblia, né? Não, gente, foi um processo normal. Acadêmico, inclusive. Se reuniram, leram vários livros. Temos aí Pastor de Hermas, temos a Epístola de Barnabé, temos o Didaquê, temos vários documentos, o livro de Enoque, que quase entraram na nossa Bíblia. Por uma coisa ou outra acabaram não entrando. E foi decidido isso onde? Num concílio. Foram 400 anos para decidir. Então foram homens e homens. Não, isso aqui está aprovado. Não, Hebreus não entra não. Por que não? Por causa disso. Aí no final, não. Hebreus vai entrar. Aí acabou entrando. Hebreus quase não entra. Nem quase Pedro não entra. Quase essa carta que a gente está lendo aí não entra no cânon da Bíblia. Não foi assim um pessoal assim. Peraí, esse pessoal tudo subiu agora ao céu. Aleluia. Não. Muita gente contestava os ensinos de Paulo na época. Muita gente contestava os ensinos de Pedro na época. Mas glória a Deus que chegou para nós.
E vocês pensam que quando eles escreveram, onde é que eles estavam? Entre nuvens? Não, Paulo estava preso muitas vezes. Num lugar terrível. Escreveu, nem imaginando que a gente ia ler um dia. Ele escreveu para uma igreja local. Ele era o apóstolo daquela igreja, o fundador, aquele que começou a obra. Amém? Por causa de problemas, geralmente. Ele disse, estou sabendo de tal situação, então eu vou escrever uma carta para que o pessoal não se desvie, para que o pessoal não volte atrás, para que o pessoal entenda quem eles são. Aí, glória a Deus que esse negócio chegou para nós. E chegou com uma preciosa palavra de Deus. Amém? Mas todo aquele que escreve em linha com o que está escrito nessa palavra, a gente tem que ler mesmo. Mas não ler qualquer coisa. E as pessoas estão impressionadas com algumas coisas. Eu li uma vez um artigo de uma mulher que ela disse que teve várias horas de contato com um demônio. E o demônio revelou quais são os 5 maiores demônios do mundo inteiro. E onde eles estavam localizados. E revelou quais eram os principados do Brasil e as potestades. E como é que tínhamos que fazer, qual era o tipo de oração que tinha que ser. O demônio revelou. Ela pregou isso na década de 80. Final dos anos 80. Ela pregou isso e a igreja do Brasil todinha estava abraçando essa bobagem. Até eu abracei, na época. Tu sabe quem é, né? Até o Batista também abraçou. Por quê? Porque quando você não conhece a doutrina, você se torna uma criança inconstante. Levado por todo o vento de doutrina. Não, agora a onda é a cura das emoções. E você tem que rever o seu passado. E mistura psicologia com parapsicologia, com psiquiatria, com psicanálise, com... Vocês estão aqui? E Pedro disse, nós não seguimos fábulas. Aí Pedro diz, a gente estava, sabe aonde? Era no monte. A gente ouviu, foi a voz do Pai. Pode ler. Pedro deixa todo mundo colocar uma carta sobre a mesa. A doutrina é essa. Puf! Aí o camarada chega e diz, quando eu oro, aleluia, eu vejo raios saindo dos meus olhos. E eu sei qual é o tipo de demônio que está nessa pessoa. E todo mundo do lado dele, uau, é mesmo? Aí alguém que não gosta de... Alguém que quer aparecer mais ainda, mais espiritual, aleluia. É mesmo, irmão. Pois quando eu oro, um anjo me acompanha. Ele é alto. E ele vai comigo. Se eu vou para a direita, ele vai. Se eu vou para a esquerda, ele vai. Aleluia. E todo mundo, esse é poderoso. Aí o outro que está do lado diz, é mesmo. Pois eu já fui para o céu. E o outro, já foi, já. Eu também fui, eu conversei com Paulo, Pedro e João várias horas. Então Pedro deixou essa turma deitar a carta na mesa e disse, ei, eu tenho uma maior. Vocês estão dizendo que vira o anjo, é? Eu ouvi, foi a voz do Pai. Eu estava lá no monte, buf. Só que Pedro vai dizer algo que eu me empolgo mais ainda, quer ver? Vamos lá. Pedro vai dizer assim, no verso 18. Nós mesmos ouvimos a voz vinda do céu, estando nós com ele no monte. Mas temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês bem fazeis em estar atentos a esta palavra. Como uma luz que ilumina no lugar escuro, até que o dia clareie e que a estrela da alva surja nos vossos corações. E acima de tudo, olha a coisa linda, ele vai dizer, acima de tudo, diga, sobretudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia é de uma particular interpretação, isto é, cada um diz do jeito que acha que é. Mas ela não foi produzida por vontade de homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Sabe o que Pedro estava dizendo? A gente ouvia a voz do Pai, mas a gente considera as Escrituras maior ainda. Você consegue se empolgar com isso? Nós ouvimos a voz do Pai, quer dizer, experiência verdadeira. Porém, as Escrituras, para nós, têm um peso maior. Tem muita gente que diz, eu vi anjo, meu amigo, o anjo vale mais do que as Escrituras. Não, nada vale mais do que as Escrituras.
E qualquer experiência, seja verdadeira ou não, que você tenha, você tem que colocar ela à luz do que as Escrituras diz. Não tentar fazer com que a Bíblia se adeque à tua experiência. Porque é assim que os espíritas fazem, é assim que as religiões falsas fazem. Elas têm a experiência e elas querem colocar as Escrituras de lado. Aleluia. Mas ele diz, ela ilumina no lugar escuro. Diga comigo, luz vai chegar à medida que eu me aproximo das Escrituras. Porque diga, eu vou entender a palavra crescentemente. Eu nem sei se existe essa palavra, mas se não existir eu criei agora. Até que a estrela da alva brilhe no teu coração. Isto é, eu comecei aqui, ó, eu li, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu recebi luz. Não foi muita, mas foi um pouco. Mas eu continuo nessa palavra. Vai chegar mais. Eu continuo nessa palavra, vai chegar mais luz. Eu continuo nessa palavra, vai chegar mais luz. Eu continuo nessa palavra, vai melhorar mais ainda. Eu continuo nessa palavra, a estrela da alva vai brilhar em meu coração. Aí, meu amigo, aí já era. Amém? Então diga para quem está do seu lado, não desista de ler a Bíblia só porque você não entendeu da primeira vez. Vou repetir devagar. Não desista de ler as Escrituras só porque você não entendeu a primeira vez. A revelação sempre chega. Ela sempre chega. Ela sempre chega. Ela sempre chega. Amém? E outra coisa, não é só porque eu não entendi um texto por completo que eu tenho que abandoná-lo. Porque existem textos que são como grandes quebra-cabeças. De 500 peças. Se você olhar um quebra-cabeça de 500 peças, você vai ser encorajado a desistir de primeira. Mas se você não desistir, você pode montá-lo. E evidentemente que você não vai ter todo ele montado de uma vez. Mas quem concorda comigo? Que quando eu tenho 20 peças aqui, 40 peças juntas aqui, 30 peças aqui, eu não tenho tudo. Mas não é porque eu tenho tudo que eu vou desistir do meu começo. Porque eu já tenho alguma coisa. Muitas vezes é assim que nós vamos viver com a palavra de Deus. Talvez você não entenda um texto todo hoje. Mas uma pequena luz chegou. E à medida que você continua, essa luz vai aumentar. Amém, 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 amém. Então vamos agora falar das doutrinas em si. Podemos? Rapidamente. Capítulo 6, verso 1 e 2. De Hebreus 6, 1 e 2. Ele vai dizer assim, ó. Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, maturidade. Deus deseja que sejamos maduros. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e fé em Deus. A palavra arrependimento significa mudança de direção. Ou mudança de pensamento. Não é choro, embora às vezes aconteça de chorar. Mas não tem nada a ver com o choro. Arrependimento é mudar o caminho, o rumo. Eu estou andando para cá, vou mudar. Eu me arrependi de estar indo para lá, agora eu estou vindo para cá. Isso é arrependimento. Amém? E o autor de Hebreus nos diz que o primeiro fundamento é o arrependimento de obras mortas. Eu pergunto a você, está escrito obras mortas ou obras más? Mortas. Obras que não dão vida. Obras que não geram vida para ninguém. Embora as obras más estejam dentro das mortas. Mas é mais abrangente ainda. Eu quero que você abra agora, deixa em Hebreus, mas abra lá em Mateus capítulo 21,
verso 32. Você está gostando? Antes do 32, vamos começar do 28. Jesus vai falar algo interessante. Mateus 21, 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu: Eu não vou não. Mas, se arrependendo, o que está escrito? Foi. Então o pai se dirigiu ao segundo e disse: Filho, vai trabalhar na vinha. Ele disse: Eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam: Claro, o primeiro. Jesus disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entram diante de vocês no reino de Deus. Entram primeiro do que vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça. Não é assim que está escrito? Quem veio para mostrar o caminho da justiça? João. Que João? João Batista. Veio para mostrar o caminho da justiça. E vocês não creram nele. Vejam bem que a palavra justiça está ligada à fé. E está ligada a arrependimento. Arrependimento, justiça e fé. Em todo o Novo Testamento e também no Antigo, arrependimento, justiça e fé estarão ligados. Preste bem atenção. Continuando. Mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram, diga, creram. Vocês, porém, mesmo vendo, não vos arrependestes para crer. Guardaram o texto? Vá para Abacuque agora, por gentileza. Abacuque está no Antigo Testamento. É um profeta menor. Está antes de Malaquias, antes de Zacarias. E antes de Ageu. E antes de Sofonias. Abacuque capítulo 2, versículo 3 e 4. Você vai gostar. 2, 3 e 4. Mesmo quem já fez o rema vai gostar dessa parte. 2, 3 e 4. Diz assim: Porque a visão é para um tempo determinado, e até o fim dele falarás, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E eis que a sua alma não se orgulha, não se incha, não se acha o tal. Perdão, eis que a sua alma se incha, né? Não, é? Eu quero falar do não. Eis que a sua alma se incha, se orgulha, se acha o tal. Não é reta, justa nele. Mas, diga comigo, mas o justo, diga comigo, o justo vive não pela presunção, diga, não pela presunção, não por suas obras próprias, não por aquilo que ele se acha ser, mas por aquilo que Deus disse. Isto é, pela fé. Olha as conexões dos textos. O de Mateus, Jesus está falando do camarada que disse que vai e não vai. E de um cara que disse que não ia, mas se arrependeu e foi. Aí Jesus diz: os cobradores de impostos e as meretrizes entram primeiro no reino de Deus do que vocês, porque vocês se acham que tais. Vocês acham que é na força de vocês. Vocês acham que é na religião de vocês, os fariseus. Aí Jesus diz assim: esse pessoal não se acha o tal. Esse pessoal se arrepende para crer. Esse pessoal entende que não é na força deles. Esse pessoal entende que alguém precisa justificá-los. Aleluia. E Abacuque, que é o texto base do justo que vive pela fé, fala claramente a mesma coisa. O camarada se acha, se incha e se acha. Mas o justo não. O justo entende que alguém o justificou.
E ele vive por aquilo que a palavra de Deus diz que ele é, que ele pode. O justo vive pela fé. Vale lembrar, fé não é um mecanismo de pegar as coisas no mundo espiritual e trazer para cá. Fé é um estilo de vida. Você pode usá-la para trazer, mas esse não é o alvo principal dela. O alvo principal dela é te manter firme naquilo que Deus diz. Agora eu quero que você abra em outra passagem. Vamos encher vocês de versículos. Quero que você abra aqui, deixa eu ver aonde agora. Tem uma outra muito boa aqui que eu quero compartilhar. Ó, Atos capítulo 20, verso 31. Atos 20, 31. Deixa eu ver se é Atos 20, 31, que eu acho que não é. 20, 21. 20, 21, perdão. 20, 21. Paulo vai dizer assim, ó. Verso 19, 20 e 21 para ficar melhor para nós. 19, 20 e 21 ele vai dizer: servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabei que nada que útil seja, deixei de anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Tenho declarado tanto a judeus como a gregos que eles devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em Deus. Vocês estão aqui? Arrependimento de obras mortas significa, sobretudo, se arrepender de obras que não dão vida. Isto é, entender que você é justo e que o justo vive pela fé. Vejam bem que o termo está dizendo assim: arrependimento de obras mortas, e depois não vem uma vírgula em Hebreus. Vem uma preposição, e fé em Deus. Uma coisa ligada à outra. Uma coisa em conexão com a outra. O primeiro fundamento, e é onde muita gente, como diz um amigo meu chamado Marquinho, divaga na maionese, é não entender que é a justiça. O primeiro e mais importante fundamento de Cristo, da doutrina de Cristo é: você é a justiça de Deus. O povo não sabe o que é isso ainda não, mas vai saber. Você entendeu e você se arrependeu que não é através da tua força, mas é através do que Cristo fez por você, que você é quem você é. Começando a pegar. É onde muita gente erra. É onde está o centro de toda a religião no mundo. Eu preciso, Senhor, fazer alguma coisa para me sentir bem. Eu preciso fazer alguma coisa para ser aceito por Ti. Se Tu olhares para dentro de mim, vai ver que não tem bem nenhum. Mas um desejo tenho: me dá o Teu coração. Eu me humilharei. Meu resto. Em teu nome, mas olha para mim. Tuas vestes eu não sei o que. Não sei o que, mas olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. E Deus lá do céu sentado olhando, eu já olhei para você. Nossas músicas estão cheias de religião, irmãos. Você vai ter uma matéria chamada justiça, vai aprender isso bem direitinho. Você vai entender que justiça é estar de pé diante de Deus, sem culpa,
sem inferioridade, sem medo, como se o pecado nunca tivesse feito parte da tua vida. A tua oração inicial não vai ser, Pai, me perdoa. A tua oração inicial vai ser, te dou graças. Porque você não é um pecador mais. É aí que muita gente erra, é aí que muita gente volta para trás, é aí que muita gente se engana. É aí que, pelo contexto, e agora eu vou falar do contexto histórico dessa passagem, o povo judeu, essa carta foi escrita para o povo judeu, que tinha nascido de novo, que tinha aceitado Jesus, que tinha reconhecido Jesus como Messias. O povo judeu estava sendo perseguido pelo Império Romano. O Império Romano estava matando os judeus, começando por Nero e continuando com os outros imperadores. Nesta época aí de Hebreus, já estava chegando o imperador Domiciano, entre o ano 90, depois de Cristo. Estava matando todo mundo. E o que é que o povo judeu, cristão, aqueles que tinham nascido de novo, estavam querendo fazer? Voltar para a lei. Voltar para o judaísmo, com medo de morrer. E o autor de Hebreus diz, ei, não precisa voltar. O autor de Hebreus começa no capítulo 1 justamente falando disso. Havendo Deus falado outrora muitas vezes aos pais pelos profetas, agora Ele tem nos falado pelo Filho. E aí ele começa a fazer a comparação dos anjos e do Filho. E a palavra dos anjos vocês aceitaram muito bem, vocês conhecem. Gideão recebeu a mensagem através de um anjo, Abraão recebeu a mensagem através de anjo. Os anjos falaram coisas e vocês aceitaram. Daniel recebeu revelações vindas de anjo, mas a palavra do Filho é maior do que a do anjo. Aí no capítulo 2 ele continua dizendo, então tenham mais diligência naquilo que vocês têm escutado, porque o Filho é maior do que o anjo. Aí no capítulo 3 e 4 ele vai falar do descanso da fé, por causa do princípio do sábado, que os judeus conheciam muito bem. Ele diz, vocês agora não precisam mais guardar o sábado, vocês só precisam guardar a fé de vocês e descansar em Deus, naquilo que Jesus fez por vocês. Aí no capítulo 5, justamente ele inicia falando do sacerdócio de Melquisedeque. E ele diz, eu queria falar mais, mas vocês não entendem se eu falar mais. Tem que voltar para as doutrinas antigas. Não as antigas, na verdade, as fundamentais. Primeira, ei, vocês eram do judaísmo, vocês guardavam lei, vocês guardavam sábado, vocês sacrificavam os bodes. Mas vocês precisam se arrepender destas obras mortas que não dão vida. Porque agora vocês são a justiça de Deus. Porque vocês querem voltar para guardar bode? Guardar sábado. Sacrificar bode. Não foi o sangue de bodes e touros que deu vida, no capítulo 8 ele vai dizer, mas o sangue de Jesus, uma vez por todas, fez de vocês uma nova criação. Aí ele vai dizer no capítulo 10, tenha medo de morrer não, porque o meu justo vive pela fé, e se ele recuar, diz o Senhor, minha alma não tem prazer nele. Ele diz, nós não somos daqueles que vão recuar para a perdição, mas daqueles que vão avançar para a conservação da alma. Aí no capítulo 11 ele vai dizer, o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que eu espero, é a prova daquilo que eu não estou vendo. Foi por ela que os antigos alcançaram testemunho. E ele começa a citar a lista dos antigos da antiga aliança, que pela fé venceram reinos, apagaram a força da espada, da fraqueza tiraram força. Aleluia. Morreram na fé porque nunca viram a promessa. Quem é a promessa? Jesus. Mas eles, sem nós, não foram aperfeiçoados. E no capítulo 12, verso 1, ele começa a dizer, tendo então uma grande nuvem de testemunhas, vamos correr com perseverança, olhando firmemente para o autor e o praticante, o consumador da nossa fé, o qual pela alegria que estava proposta, suportou a cruz. Então o arrependimento de obras mortas é justamente isso, é se arrepender dessa velha maneira de pensar que a minha religiosidade vai atrair a Deus. Não vai. Deus te amou quando você não valia nada. Agora você vale muito, você é filho. Será que Ele não te ama? Aleluia.
Eu sou o homem de Deus. Eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia 40 capítulos por dia. Manto. Essa foi uma das grandes brigas da minha vida, porque eu era religiosíssimo. Eu dizia: Senhor, eu vou jejuar hoje, vai ser top. Jejum é muito bom e você deve fazer. Orar também. Ler a Bíblia também. Olha como a igreja é. Eu já vi um pregador uma vez pregando, dizendo assim, pregador pregando, olha. Um pregador dizendo: se você não der o dízimo, aleluias, você está roubando a Deus. E a Bíblia diz que os ladrões não entram no reino de Deus. Meu amigo, você está vendo como as pessoas fazem? Se você não der o dízimo, você está em maldição. Como é que você está em maldição se tu é abençoado? O dízimo não é uma moeda de troca. O dízimo é uma gratidão. Quando Abraão deu o dízimo, ele deu para Melquisedeque em gratidão. A oração não é uma tentativa de ser mais santo. Quando sabe que Jesus foi tentado jejuando. Tendo jejuado, foi tentado. Eu achava antigamente que se eu jejuasse, acabava a tentação. Amém, irmão? Então o primeiro fundamento é onde muita gente não entende. É que você é o que é, não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez por você. Você se arrepende das obras mortas e você é justificado pela fé em Deus. Por isso que é arrependimento de obras mortas e fé em Deus. E para quem está do seu lado, fala assim: você sabia que você é muito mais do que você pensa? Diga assim: você não vai ser mais santo no céu, nem mais justo lá no céu. Você é tão santo e justo quanto aqui na terra. Lá no céu quanto na terra. Tem gente que acha que eu vou chegar no céu, vou ser mais santo, aleluia. Não, é o mesmo tanto. A diferença da gente aqui, lá é o corpo. E aqui é terreno e lá é glorificado. Professor, eu sou santo. É. Paulo nunca escreveu aos pecadores da igreja de Éfeso, aos santos da igreja de Éfeso. Agora, se tu é santo, anda em santidade. Se tu é justo, anda em justiça. Jesus disse que João Batista apontou o caminho da justiça. Quando foi que ele apontou o caminho da justiça? Em João capítulo 1, verso 29, ele diz: está ali o Cordeiro de Deus. Ele vai resolver o problema de pecado no mundo. Ele vai tirar o pecado do mundo. Mas eu peco, professor. Quem joga bola aqui? Eu jogo. Mas eu não sou jogador. O pecador é o profissional do pecado. É o camarada que vive pecando. O crente não é pecador. O crente peca, ele pode vir a pecar, melhor dizendo até, mas ele tem o sangue de Jesus que o purifica de todo pecado, de toda injustiça. Mas isso não faz dele um pecador. Assim como eu jogando bola não me faz um jogador. Vocês estão aqui? Então diga comigo: arrependimento de obras mortas e fé em Deus. E aí nós vamos para uma outra, que é a doutrina dos batismos, não é assim que está escrito? Deixa eu abrir lá em Hebreus. Vocês estão gostando? Você sabia que a gente está chegando no fim já? O ensino sobre
batismos. Há 4 tipos de batismos. O primeiro, ele é da antiga aliança. É o batismo de João. Feito por água também, para arrependimento com respeito à vinda do Messias. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Amém? Ok. Era feito por água. E esse é da antiga aliança. Há um segundo tipo de batismo. A palavra batismo significa imersão, sepultamento. Paulo diz: todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos sepultados com Ele. Todos quantos fomos batizados no corpo de Cristo, somos dele. Então, o primeiro batismo neotestamentário da nova aliança, em ordem, é o batismo no corpo de Cristo. Diga comigo: batismo no corpo de Cristo. O que é o batismo no corpo de Cristo? Novo nascimento. Quando eu nasço de novo, onde é que eu nasço de novo? No meu espírito. Diga: um homem é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Então, Paulo explica o processo do novo nascimento dizendo: é nele, em Cristo que vocês estão, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, eu ouvi a palavra, eu recebi esta palavra, eu criei. Amém? E aí o Espírito Santo veio morar dentro de mim. Primeiro você crê, porque a palavra vai limpar você. O Espírito Santo vem morar dentro do teu espírito. A palavra e o Espírito juntos têm o poder de fazer de você uma nova criação. Vou repetir em francês, posso? A palavra e o Espírito juntos têm o poder de fazer de você uma nova criação. Como dizia um pastor amigo meu, você não foi recalchutado, você foi recriado. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Alguém. Vamos supor que Cristo esteja aqui. Eu estava fora de Cristo. Eu estava morto. Morte significa separação. Eu estava separado de Cristo. Mas eu nasci de novo quando eu ouvi a palavra. Eu criei. Eu fui colocado para dentro de Cristo. Eu fui batizado, imergido, inserido em Cristo. Por isso que eu sou uma nova criação. A palavra criatura lá, você pode até riscar e colocar criação. Pode colocar, porque o original do grego é criação. Ali criatura, alguns tradutores traduzem como criatura, né? Mas é nova criação, isto é, você agora é uma nova criação. Qual é essa nova criação? Olhe para mim. O Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus o cabeça, a igreja o corpo. Somos membros individualmente, mas juntos somos o corpo. Olhe para mim de novo. Individualmente somos membros uns dos outros. Se eu sentir uma dor nesse dedo, se esse dedo, aliás, for atacado por alguma coisa, um corte, seja lá, meu corpo todo sofre. É impressionante. Como o dedinho faz o corpo sofrer. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. Mas nós juntos, Jesus o cabeça, nós o corpo, formamos o Cristo. Não sei se você acredita nisso, não, mas é a verdade. Por isso que nós não somos pecadores, porque Cristo é ministro do pecado. Pense nisso. Se você for um pecador, você é uma célula cancerígena. Não é bem-vinda. Você é justiça. Você é santo. Você é filho.
Você está em Cristo. Você foi batizado no corpo de Cristo. Você já pertence a Jesus. Por isso que quando Deus olha para nós, Ele diz, é meu filho. Lá em Romanos capítulo 9, diz assim, o remanescente é que será salvo. Aí Paulo diz, não está falando de muitos, mas de um só. O remanescente é Cristo. Por que você é salvo? Porque você está em Cristo. Quando Jesus morreu naquela cruz, você estava lá com Ele. Então a tua velha natureza morreu naquele dia. Tem músicas que dizem, eu preciso morrer, então você precisa nascer de novo. Porque eu já morri. Mas o bom é que quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Estamos colocando fundamentos. Fundamentos. Isso tudo é fundamento. Isso tudo a igreja no início conhecia muito bem. Todo mundo conhecia isso. Por isso que o povo andava no poder. Por isso que o povo andava nessa consciência. Porque você sabe quem você é. Aí não dá tempo de pensar bobagem. Não dá tempo de pensar que você é um pecador desgraçado, miserável, que não é digno de Deus. Estão vendo que está tudo ligado? O batismo no corpo de Cristo, você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você é justiça. 2 Pedro capítulo 1, verso 1 diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Quer dizer que a mesma fé que Pedro tinha, você também tem. Agora, como você alcançou mediante a justiça de Deus? Isto é, quando você nasceu de novo, a justiça de Deus te alcançou e você alcançou fé. Igual que Pedro tinha. Tudo muda, né? Amém? Então você se consagra porque você o ama. Não para que ele te ame, mas porque você o ama. Porque você sabe que ele te ama. Você jejua porque você o ama. Não para que ele te dê mais poder, mas porque ele já te deu poder. Você vem para a igreja para celebrar junto com os outros. Você não vem para a igreja para se fortalecer. Ô Jesus, eu preciso ir à igreja hoje para me fortalecer. O novo convertido, sim. Porque ele é novo. Mas se você já está há um tempo conhecendo a palavra da justiça. Lembra de Hebreus 5, a gente leu? Não está maduro na palavra da justiça. É isso que eu estou ensinando para vocês hoje. Mas como você é maduro na palavra da justiça, você não vai olhar, você não vai vir à igreja só para dar, ou só para receber. Que nem um sanguessuga. A sanguessuga tem 2 filhas. Me dá, me dá. Jesus, eu vou hoje pegar minha bênção. Não, você já é uma bênção e vem trazer bênção para os outros. Você vem para adorar e celebrar, porque aqui é um culto de celebração, entendeu? Quando você vai à igreja. Pastor, o culto não foi bom não, Deus não falou comigo. Oxi, ninguém leu a Bíblia não nesse culto? Todo culto Deus fala comigo. Porque Ele está falando. Eu queria escutar a voz de Deus audível. Leia a Bíblia, em voz alta. É Deus falando audivelmente com você. Então diga comigo, batismo no corpo de Cristo, novo nascimento. Eu entro dentro de Cristo, diga, eu entro dentro de Cristo. Eu sou mergulhado em Cristo. Eu e Cristo somos a farinha do mesmo saco. Não, professor Armando, o senhor exagerou. Foi mesmo? Já leu Hebreus 2? Para ver se eu exagerei? O autor de Hebreus exagera mais que eu. Porque ele vai dizer assim no versículo 11. Tanto que santifica, que é Jesus, como os que são santificados, que somos nós, os dois vêm de um só, que é o Pai. E é por esse motivo que Jesus não tem vergonha. Vou dizer em cearês, tá? Que hora já é, pelo amor de Deus. Aí tá bom. E é por esse motivo que Jesus, não é assim que nós cearenses falamos? Que Jesus, qual é o motivo? Que tanto Jesus como eu, os dois, vêm de um só. Você entendeu? Não, vou dizer de novo, em hebraico.
Eu e Jesus, a gente veio de um só. A mesma origem. Quando ele entrou na terra, ele entrou como único. Quando ele saiu como primeiro. Você é o segundo, você é o segundo. Porque na cruz ele acabou com aquela raça antiga de Adão e ele iniciou a raça do segundo Adão. Ele. Os dois vêm de um só. É por esta razão que os dois vêm de um só, que Jesus não tem vergonha nenhuma de dizer, ele tem meu sangue, ó. Ele é meu irmão. Ele tem meu sangue, 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 ele é meu irmão. Como é que o irmão de Jesus é pecador?